Pois é, gente, o tema que está pipocando, né? Já está ficando até cansativo. É esse negócio do Musk com o Alexandre de Moraes, com o STF. Há censura? Não há censura? A liberdade está sendo tolhida? Não está sendo tolhida? O que é isso, né? É uma bagunça que virou isso. E virou uma bagunça mesmo. Virou uma bagunça por uma coisa muito grave que acontece, que é exatamente a deformação de conceitos, a destruição de definições teóricas importantes, que inclusive é um recurso, uma tática utilizada, talvez a principal tática utilizada por qualquer militância, seja do ideário que for. Né? A direita faz muito isso, a esquerda faz muito isso, qualquer tipo de grupo hermético, né, defendendo ali o seu arcabouço de ideias político-partidárias, tendem a fazer isso. Isso é uma coisa desprezível. Né? Só que não é só desprezível, ela é desprezível e perigosa, né, porque ela induz uma massa, muitas vezes desinstruída, a acreditar em coisas absurdamente equivocadas e formar conceitos, portanto, também logicamente equivocados. É uma coisa terrível. Eu fiz um outro vídeo falando sobre o Elon Musk e esse negócio, essa porfiazinha dele com o STF, com Moraes e tal. O vídeo está aqui no canal, eu publiquei há poucos dias, não sei exatamente quantos, mas se você quiser, eu até recomendo que você assista o vídeo. Para mim, a intenção primeira do Elon Musk, ela não é nem político-partidária, é uma relação muito mais de capital e Estado, tal. Mas tudo isso eu já falei nesse outro vídeo, então eu recomendo que você assista. Não que você deva assistir para compreender esse, tá? Eles são independentes, mas talvez lhe dê mais substância para compreender esse sim, tá? Bom, virou uma verdadeira baderna essa história, tá? Do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. E tá ficando muito cansativo porque todo mundo que está abordando esse assunto aborda esse assunto sob um prisma partidário. Aborda esse assunto sob um prisma enviesado, né? O que é um atentado contra a seriedade. Então você vê youtuber de direita, youtuber de esquerda, mídia de direita, mídia de esquerda, cada um puxando a sardinha para a brasa e deformando conceitos. Tá? Nesta questão específica, quem está puxando um coro deformador de conceitos, neste caso, agora é a direita. Especialmente a direita representada por Bolsonaro. Tá? E não são todos os bolsonaristas que fazem isso, gente, por favor. Tem muitas pessoas que votaram no Bolsonaro que são sérias. Mas há um grupo considerável de militantes bolsonaristas que estão deformando conceitos importantíssimos nesse negócio todo. Tá? Bem, eu quero que vocês assistam a esse vídeo realmente desnudos de paixões políticas, porque eu assim estou me portando. Tá? O que eu vou falar aqui é uma análise do fato cru, do fato em si, e vocês vão compreender isso. Vão compreender isso, e em vocês compreendendo isso, vocês vão deixar de ser enganados. Vamos lá, gente. O que está em xeque nessa questão é a história da democracia, da liberdade de expressão, etc. E tal, tá? E o que vem sido deformado nessa questão é exatamente a ideia de democracia, principalmente a ideia de democracia. Né? Porque, claro, quando falamos em democracia, nós estamos abarcando as ideias de liberdade de expressão, etc, etc. Tudo isso está sendo deformado em prol de uma militância. Então vocês vão entender. A internet, gente, existe uma espécie de um acordo tácito entre todos que na internet, ou melhor dizendo, que a internet não está sujeita a nenhum tipo de normatização. Tá? Isso é um acordo tácito. É na internet, não tem problema. Então ali você pode falar o que você quiser, tal, sabe?
criou-se este espantalho, né? Que na internet está tudo bem, sabe? Como se a internet não fosse uma civilização. Prestem bem atenção. A internet é uma civilização. A internet possui elementos civilizatórios. A internet é um local, um espaço de intercâmbio, de interrelacionamentos. Você conversa com um, conversa com outro, você comenta foto de um, comenta foto de outro, você conhece pessoas e etc e tal. Portanto, posto que virtual, a internet é também uma civilização. Isto parece ser desprezado por muitos, né? E muitos desprezam isso sendo conscientes e outros não. Mas nós precisamos entender o seguinte, se nós estamos falando de uma civilização onde há interrelacionamentos de pessoas, nós temos que obrigatoriamente falar em normatizações. Não confundir com regulamentação de mídia, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. Tá? Eu estou dizendo de normas civilizatórias. E nessa bagunça toda, né, qualquer tipo de limitação dentro dos átrios da internet passou a ser considerado algo monstruoso, algo que ataca a liberdade, algo que destrói a democracia. E aqui, exatamente neste ponto, é que se encontra o erro cabal, a deformação maior do conceito de democracia. E por que isso? A democracia, gente, ela encontra como elemento constituidor, um dos principais elementos constituidores, portanto, da democracia, é a própria limitação, né? Portanto, se você tem a ideia de que a democracia remete a uma questão de ilimitação, você está equivocado, né? Porque muito pelo contrário, a democracia comporta a limitação, a imposição de regras para que seja de fato democracia. O conceito de liberdade também, gente, ele é multifacetado, ele tem muitas matizes, né? E nós precisamos fazer análises sérias disso. A liberdade nunca vai ser irrestrita, porque senão ela deixa de ser liberdade. Pensem comigo. Imaginem vocês se nós tivermos liberdade para tudo, de forma irrestrita, como eu falei. Ora, então eu vou me sentir na liberdade de matar uma pessoa, eu sou livre para isso. Agora, obviamente com isso eu estou tirando a liberdade da outra pessoa de viver. Portanto, a liberdade, ela, assim como a democracia, ela comporta o elemento da limitação. Trazendo isso para a internet, e trazendo também o conceito civilizatório da internet, é indispensável que os usuários da internet não façam o que bem entendem. Por quê? Porque senão o próprio signo da democracia, que é a bandeira levantada por quem está dizendo que a democracia está sendo destruída, esse signo se perderá, porque não será mais democracia. A democracia, ela comporta, dentre muitas coisas, também um compilado de leis, um compilado legislativo. Prestem bem atenção. Nós temos três figuras importantes no Código Penal, três tipificações importantes, tá? Que é o crime de calúnia, o crime de injúria e o crime de difamação. São três crimes contra a honra que se processam por meio de queixa-crime, etc, etc. Esses crimes, essas tipificações criminais, nada mais são do que limitações à própria liberdade de falar. Então isto, posto que veio o monstro dizer isso, isto existe na democracia. Você não pode falar o que você quiser, não. Você até pode falar o que você quiser, mas você vai ser responsabilizado. Porque a responsabilização, ela também faz parte da democracia. Vocês entendem? Veja bem, o Elon Musk, ele é um partidário. É claro, ele tem os seus ideários políticos, ele é um homem muito ligado à extrema-direita, ele é um homem que defende com unhas e dentes o próprio Donald Trump e tal. Não tem problema. Essa não é a questão aqui. Assim como George Soros, outro grande bilionário norte-americano, também é muito mais tendencioso à esquerda, aqui isso não é essa.
Só que como o Elon Musk está deste lado do viés, ele vai puxar também para as deformações que este viés tem feito. Então ele vai deformar o conceito de liberdade e o conceito de democracia. Se o sujeito vai no Twitter, X, né? Essa bagunça toda também, e comete crimes, ou fala aquilo que ele não pode falar, e sim, tem coisas que não podem falar, eu acabei de dar exemplos aqui. E veja que eu estou falando aqui tudo no aspecto da democracia, não estou falando de totalitarismo, por exemplo, da democracia, que é o negócio que está sendo colocado como pauta. Se o sujeito vai no Twitter e escreve uma coisa que ele não pode escrever, ele vai sofrer consequências deste ato. Isso não é atentado à democracia, isto é a própria estratificação da própria democracia que tem que existir. Né? Agora, vamos ponderar também. É claro que o povo tem de estar vigilante. Né? No Brasil, principalmente, nós passamos 20 anos, 2 décadas de um regime militar severo. Então o povo tem um trauma muito grande de questões totalitárias. Então é claro que você tem que vigiar. Só que eu, pessoalmente, eu não tenho visto pessoas sendo responsabilizadas, e aqui especificamente no Twitter, por críticas ao governo, por críticas ao STF. Não, isso eu não vi mesmo. Se você tenha visto isso, caso você tenha visto isso, comente aqui. Eu não vi isso. Tudo que eu vejo são contas do Twitter serem banidas ou terem a determinação de banimento, especialmente por divulgação de notícias falsas, que induzem uma grande massa a acreditar em algo equivocado que traz impacto para a própria República. Isso eu tenho visto. E isso, no meu entendimento, é totalmente válido sob uma ótica libertária e democrática, porque tem que ter, vou repetir, a democracia comporta limitação. Não só comporta limitação, como tem como seu elemento constituidor também a própria limitação. Então, eu tenho visto essas repressões estatais contra publicações no Twitter quando essas publicações estão basicamente difundindo fake news, notícias falsas. Isso é muito perigoso mesmo. Agora, claro, tem que sopesar, né? Você tem que ver qual que é a fake news que gera impacto, né? Posso dizer lá, o Palmeiras tem mundial. Ora, isso é uma fake news, isso é uma mentira. Agora, qual que é o impacto dessa mentira? Nenhum, nada significativo. Então isso não é nem punível. Se houver punição para esse tipo de fake news, aí sim você tem que começar a pensar em um Estado controlador. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Né? Então, eu não considero nada disso tudo aí como censura, como coisa, não. Né? Eu considero que tudo isso tem sido manipulado, né, como um objeto de militância, né, e desta vez pela direita, vou repetir, a esquerda já fez muito e faz muito isso também, é natural de militâncias, mas nós temos que ter esse aclaramento. A democracia não está sendo violada, a democracia não está sendo vituperada por isso. Porque a democracia comporta limitação. Porque a democracia sem a limitação não pode ser democracia. A democracia dilui esses conceitos de liberdade, de limitação, ela mistura tudo isso. O tempo todo nós somos limitados de coisas e somos agraciados com direitos de outras. Por que ela dilui? Porque você pega, por exemplo, um Estado totalitário, não tem essa diluição, é tudo seccionado. De um lado não tem direito nenhum e do outro lado tem todos os direitos. A democracia possui como condão, portanto, também diluir essas questões e impor limitações a todos, direitos a todos. Não há democracia na ausência de limitações. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ter isso em mente e analisar o fato tal como ele se apresenta. Com seriedade, com responsabilidade, com honestidade. Porque é desonesto você dizer que a democracia está em xeque, que a democracia está em perigo. É desonesto. Não se trata disso.
Não se trata de tolher direitos, não, se trata de impor limites que são aplicáveis à sociedade de carne e osso e que são aplicáveis à sociedade virtual que é a internet. Ora, claro. O Elon Musk não está preocupado com o Brasil, gente. Eu disse isso no outro vídeo. Quando ele fala em censura aqui, aquilo é justamente para demonstrar que ele está ali. Então, aí ele aproveita ali, que ele já está fazendo uma defesa do seu grande capital, ele aproveita para embutir a sua militância política. Ele vai falar isso mesmo. E deixa ele falar. Sabe, é importante me lembrar de uma outra coisa. Como você vê que o negócio acaba sendo autocontraditório. O próprio Bolsonaro, que acaba sendo o representante dessa militância toda, veja que ele já teve atitudes que vão, sabe, de encontro com essa própria retórica, né, de censura. Lembra quando uma menina disse para ele lá que ele havia tido um caso homossexual no exército com tal Aristides? Ele se indignou com aquilo e processou a menina? Sim, mas ele estava errado de processar? Não, ele pode processar quem ele quiser. Quer dizer, o direito de ação é um direito consagrado na Carta da República. Se ele se sentiu vilipendiado com aquilo, ele pode processar. Não é verdade? Naquele outro caso lá, isso na época do período eleitoral, para a presidência da República, que teve aquele negócio de pintou um clima, lembram disso? Ele ingressou no TSE requerendo que o Lula no debate não se referisse a isso. Então veja, ele está errado por isso? Não, isso é um direito que ele assiste. É um direito que ele assiste. Porque se ele fosse seguir a militância que ele mesmo conduz, o Lula poderia falar o que ele bem entendesse, inclusive sobre o pintou um clima. Mas por que ele não queria que o Lula falasse? Porque aquilo poderia gerar impactos ali na sua candidatura, etc, etc. Então isso demonstra que a liberdade de expressão, corolária da democracia, também comporta limitações. E isso não tem nada a ver com ditadura, não tem nada a ver com censura, não. Isso é apenas uma consequência da própria democracia. Tá bom, gente? Espero que tenha sido claro para vocês o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Peço aí que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo, que você curta, acione a sinetinha das notificações, para que você receba aí também o comunicado quando nós publicarmos vídeos aqui, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima.